dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 19/5. Então, o que iremos ver hoje? Hoje nós iremos ver o descritor D5, certo? Que é o descritor D5? Identificar tema ou assunto do texto. Todo texto, ao ser criado, o autor tem uma intenção. Ele quer falar de um tema, de um assunto. Ele determina o tema ou assunto que ele vai falar. E é isso, o descritor D5 é identificar esse tema ou assunto do texto. Mas iremos também falar um pouquinho sobre transitividade verbal. Uma coisa que a gente já estudou, mas iremos dar uma revisadazinha sobre esse assunto, tá certo? Então, ontem nós tivemos a correção da atividade da semana passada. Como eu falei para vocês, agora nós vamos ter essa dinâmica de aula para não haver acúmulo de atividades, tá certo? Então, hoje eu vou passar essa videoaula, vai ter uma questão. Amanhã a gente continua estudando ainda o descritor D5 e teremos outra questão sobre esse descritor D5 e só corrige essa atividade na outra semana. E no dia da correção da atividade nunca vai ter atividade, tá certo? Então, vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Vamos comigo? Oi, turma! Antes de começarmos a nossa aula de português de hoje sobre os descritores, iremos falar sobre transitividade verbal. Vocês sabem o que é transitividade verbal? Então, transitividade verbal. O que é um verbo? É tudo que indica uma ação, um acontecimento, um fenômeno da natureza, desejo, atividade mental. É tudo que indica uma ação, um ato de praticar uma ação, tanto no pensamento como a natureza, certo? E aí entra a transitividade verbal, que é um assunto que a gente viu no 7º ano. É a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos que exigem complemento chamamos de transitivo. E aos que não exigem complemento chamamos de intransitivo. Então, em cima disso, vamos aqui. O que é um verbo transitivo? É aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender seu significado. Então, o verbo transitivo, ele vai ter um complemento após ele. Então, nós podemos ter o transitivo direto. O que é o transitivo direto, Laís? É o que pede o objeto direto, que vai fazer a seguinte pergunta: o quê? O que aquele verbo quer? O quê? Já o verbo transitivo indireto, ele vai pedir um objeto indireto. E o objeto indireto, ele está circunstancialmente ligado à preposição. Lembram das preposições? De, com, pelo, em, certo? Então, da, na. Então, ele vai estar ligado a uma preposição. Vai ter o verbo e o complemento tem uma preposição ligando esse complemento, certo? E eu posso fazer a pergunta ao verbo que, certo? Então, verbo transitivo direto ou indireto? Eu vou fazer duas perguntas ao verbo e ele vai pedir dois objetos, o direto e o indireto, certo? Quando eu pedir o direto, ele não tem preposição e o indireto tem preposição. Então, o que é um verbo transitivo? É um verbo que pede complemento. Então, aqui, vejamos o que é o complemento. Uma frase, uma oração. O que é uma oração? É constituído de verbo. Uma composição de uma oração, ela é composta por sujeito, verbo e complemento, certo?
Quando essa frase não tem complemento, acaba a oração no verbo e o verbo não pede esse complemento, nós chamamos de verbo intransitivo, porque ele não pediu nada aqui no complemento. Acabou a frase aqui, ó, veio o sujeito e o verbo e acabou a frase. Mas se a frase, o verbo pede um complemento, nós temos o quê? Temos um verbo transitivo, porque ele pediu o complemento. Então, vejamos aqui, ó. O aluno comprou. Quando eu digo somente essa frase, eu fico me perguntando o que ele comprou? Fico sim. Então, esse verbo, ele pede um complemento aqui. Pede para ser dito o que foi comprado pelo aluno. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Quando eu digo Lúcia viu, deu sentido completo? Não. Então, como não deu sentido completo, eu fico me perguntando o que ele viu? O que ela viu? Então, veja na primeira oração, eu pergunto o que o aluno comprou. E na segunda, o que Lúcia viu. Então, todos os dois pedem complemento. Já na próxima, o aluno gosta. Gosta de quê? Olha a pergunta, de quê? Ô, Lúcia precisa de quê? Vejam que as duas perguntas, na pergunta que eu fiz aqui ao verbo, não tinha complemento. Aliás, não tinha preposição. Já nas duas últimas, a pergunta que eu fiz ao verbo tinha preposição. Então, vamos lá. Isso quer dizer o quê? Que o aluno comprou livros, lápis, tênis. Esse complemento eu chamo de quê? De complemento verbal, e aí eu chamo isso aqui de um verbo transitivo, porque ele pede o complemento. Já o verbo intransitivo, são verbos intransitivos os que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observe estas frases retiradas de manchetes de jornais. Nascem trigêmeos na virada do ano. 24.000 casam-se ao mesmo tempo. Rei Rudesse, da Jordânia, morreu aos 63 anos. Quando eu digo nascem trigêmeos na virada do ano, precisam dizer o que foi que nasceu? Que especificar quando eu digo nascem? Não precisa. E por não precisar, isso é o quê? Isso é um verbo intransitivo, certo? Por não precisar, isso é um verbo intransitivo. Quando eu digo 24.000 casam-se, pronto, o sentido completo. Eu não precisava dizer ao mesmo tempo. Coloquei isso aqui só para enfeitar, mas não precisava. A frase poderia ter acabado aqui, por isso que esse é um verbo intransitivo. Igual quando eu digo assim, Rei Hudson da Jordânia morreu. Então, não precisava dizer a idade que ele morreu, mas eu quis colocar para complementar, mas isso não era necessário, porque o verbo morrer não precisa desse complemento, por isso que ele é um verbo intransitivo. Perceba que estes verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar seu sentido, pois quem morre, morre. Quem se casa, casa-se. Quem nasce, nasce. É um sentido completo, não precisa de algo para complementar o ano que ele morreu, quando ele nasceu, quantos nasceu, não precisa. Isso aí já tem um sentido completo o verbo, por isso que é um verbo intransitivo. Dentro disso, nós temos os verbos de ligação,
que não se encaixam na classificação de verbo transitivo e intransitivo, porque ele faz só a função de ligar o sujeito ao complemento. Que isso eu posso chamar o quê? O verbo ser, estar, permanecer, continuar, ficar, parecer. Lembram que a gente estudou ano passado? Então, verbos de ligação são aqueles que ligam, como uma ponte, o sujeito, a sua qualidade ou estado. Então, ele só tem essa função de ligação. Bom, agora vamos falar sobre o descritor D5. Não liguem para esse número aqui, porque como eu disse a vocês, não tem importância, porque muda de acordo com a série, muda de acordo com a avaliação externa. No SAEB é um número, como é que se diz? No SPAES é outro número, então isso aqui é mais para a organização do professor. O que é importante é identificar o tema ou sentido global do texto, que diga o assunto. O que é isso? Identificar tema ou sentido global do texto ou assunto. Isso é o quê? É a competência de identificar o tema. Se constrói pelo desenvolvimento de um conjunto de habilidades que permitem que o leitor seja capaz de perceber o texto como um todo significativo, pela articulação entre suas partes, recorrendo às saliências do texto, título, imagem, fonte, entre outros. Então, como eu vou identificar o tema ou assunto do texto? Vou identificar a partir do todo do texto. Vou relacionar o título aos primeiros parágrafos e, se necessário, até o último. Identificar o tema ou assunto é saber o para que aquele texto foi escrito. Quando um autor escreve um texto, ele tem uma intenção, ele pensa no tema. Lembram quando eu mandei vocês falarem sobre o trabalho infantil? Eu dei o tema. Qual foi o tema? O trabalho infantil. Independente da maneira que vocês iam abordar esse texto, vocês falaram sobre o trabalho infantil. Então, independente disso, vocês falaram sobre esse tema que eu dei. Pode ter sido por um poema, pode ter sido por um conto, por uma crônica, mas vocês falaram sobre um único tema. Posso ter inventado uma história de uma criança que passou por um trabalho infantil, posso ter falado de outras situações. Independente da forma como vocês abordaram, vocês falaram sobre um único tema. E é isso, o descritor D5 é identificar esse tema. Então, vamos continuar nossa aula falando sobre isso. Então, gente, falando sobre isso ainda, identificar tema ou assunto do texto. É o que eu havia falado. É pegar e tentar identificar o assunto que fez ser criado aquele texto. O autor, quando cria um texto, ele pensa em um assunto para ser abordado, em um tema para ser falado. Então, qual é esse assunto? Qual é esse tema? É tentar identificá-lo. O D5 faz isso, faz com que você busque identificar esse tema, esse assunto. Como eu posso fazer isso, Laís? Você vai relacionar o título com o texto. Geralmente, primeiro, segundo, ou até mesmo os últimos parágrafos vai estar fazendo essa referência. E aí você vai buscar o todo do texto e tentar identificar o assunto. Porque o que é o tema, o assunto? É o que fez o autor criar o texto. Então, se você tirar aquele tema, aquele assunto, você não terá mais o texto, certo? Então, vamos aqui. Caro aluno, para estabelecer comunicação, há na sociedade diferentes tipos de texto que podem ser usados e cada texto pode apresentar um tema específico. No texto de uma propaganda, por exemplo, encontramos divulgação de um produto de beleza, eletrodomésticos, perfumes, uma marca específica. Já em um texto de artigo de opinião, encontramos um tema polêmico, geralmente de algo que verificamos em grande destaque na sociedade.
Dessa forma, podemos afirmar que o tema de um texto é um assunto que é abordado nele. Para compreender melhor, observe a questão exemplo. Então, vamos agora para a questão exemplo para entender, vocês procurarem entender melhor. A disciplina do amor. Foi na França, preste atenção aqui no título, ó, a disciplina do amor. É só no título que eu vou identificar o tema? Não, você vai relacionar o título com o texto, tá certo? A disciplina do amor. Foi na França, durante a Segunda Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta a casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensava que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao seu posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas o pequeno coração do cachorro não morreu à esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado, que não voltou. Casou-se a noiva com o primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu. Continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam. Mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno. Ele lá ficou. O focinho voltou para aquela direção. Pois é, gente. Eu já vi até um filme. Tem um filme, não sei se é Marlon e eu, sobre isso aqui. Muito lindo esse texto. Então, qual o tema desse texto? O tema principal desse texto é a fidelidade de um cão ao seu dono, o esquecimento dos que morrem, os horrores da guerra, a tristeza dos animais abandonados. Gente, vamos lá para o título, né? Voltar aqui. A disciplina do amor. Então, quando eu pego o título, a disciplina do amor, e pego o contexto do texto, a gente ama. Quando a pessoa ama, tá falando de abandono de animais? Não, ele não foi abandonado porque queria. O homem morreu, né? O seu dono, então já descarta. Tá falando do horror da guerra? Não tá falando do horror da guerra. Houve mortes, houve a perda do seu dono, houve, mas não, isso não é o principal. O esquecimento dos que morrem, sim. Várias pessoas esqueceram, mas o cachorro não esqueceu dele. E isso demonstra o quê? Que o cachorro, a fidelidade do cão ao seu dono, que mesmo após a morte, ele ficou esperando o seu dono.
Então, essa é a resposta certa. O tema principal, esse texto todo foi criado para quê? Para falar da fidelidade desse cachorro com seu dono. Então, a resposta certa é A, certo? Então, como eu achei isso? Relacionei o título com o contexto do texto. Vamos ver se a gente acertou? Acertamos! Como chegamos a essa conclusão? Inicie essa atividade lendo o texto com bastante atenção. Em seguida, leia o comando da questão. Ela pede que você identifique o tema do texto. Ao ler as alternativas, você perceberá que a alternativa A é a correta, pois o tema do texto é a fidelidade do cão que continua esperando por seu dono, mesmo depois que este morre na guerra. As alternativas B e C estão incorretas, pois mesmo sendo temas tratados no texto, não constitui o seu tema central. A alternativa B está incorreta, pois em nenhum momento do texto é tratado da situação de abandono de animais. Agora é sua vez. Resolva as questões a seguir e exercite sua habilidade de identificar o tema. Então, gente, agora é a vez de vocês. Nós fizemos a questão exemplo e agora eu vou passar, lembra, uma questão. Hoje eu passo uma, na próxima aula eu passo outra. Então, eu vou passar essa questão, vocês vão resolver, tá certo? E amanhã eu passo outra. Vocês podem deixar para mandar o gabarito das duas juntas, ou podem mandar individualmente uma hoje e a outra na próxima aula, não tem problema, tá certo? Então, nossa aula de hoje foi isso. A próxima aula vou continuar o estudo desse descritor, certo? E mando a terceira questão, tá bom? E aí, na próxima semana eu corrijo essas duas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Qualquer dúvida, mandem para mim que eu estou no WhatsApp.